Então, vamos para a correção da nossa atividade de ontem de português, da página 68 até 71. A gente fez a abertura do capítulo 4, que traz para nós histórias para relembrar. Aí, nesse capítulo, a gente vai estudar o gênero textual Memórias Literárias e conhecer histórias inesquecíveis que ficaram registradas na memória das pessoas que vivenciaram. Vai compreender o sentido conotativo e denotativo das palavras e aprender a diferenciá-los, além de reconhecer a função expressiva dos sinais de interrogação e exclamação. Vai também participar de uma narrativa oral, apresentando aos colegas relatos de lembrança de infância. Então, várias coisas a gente vai aprender nesse capítulo. A abertura desse capítulo trouxe para nós um texto, O Sonho da América. Já começou a fazer um estudo, uma lembrança, uma recordação da vida dessa pessoa que vai narrar esse texto, né? Aí a gente vai para a interpretação agora. Na página 70, após eu ter lido o texto, tem algumas perguntas. Número 1, a que período da vida da autora o texto se refere? A infância, a fase adulta ou a velhice? A infância. Número 2, onde se passam as lembranças narradas? No Brasil, em uma cidade grande ou em Saracena, ao sul da Itália? Em Saracena, no sul da Itália. Quem conta essa história? O nome de quem conta a história é Fortunata. Aqui, ó. No texto está mostrando. Ah, esqueci de dizer que meu nome é Fortunata. Então, tem aqui o nome da autora, da pessoa que contou essa história. No número 4, pede para a gente voltar ao texto e sublinhar palavras que comprovam a resposta da atividade anterior. Qual atividade? Da número 3. Eu vou circular, grifar no texto palavras que estão demonstrando que ela está contando essa história. Então, vamos lá no texto. Ó, aqui já fala, ó. Eu nasci no ano de 1890. Depois, mais embaixo, ó. Eu nasci num dia de inverno. Depois, eu disse. Depois, eu também cresci. Depois tem aqui, ó. Conheci e onde vivi. Vamos para o outro lado, ver se tem mais alguma coisa. E o que a gente já falou, meu nome é Fortunata. Vocês podem ter encontrado outras palavras, outras falas que provam que ela está contando a história. Aí na número 5, que acontecimentos a autora narra nesse trecho? Qual trecho dessa história, né? O que ela está contando? A autora conta sobre o dia em que nasceu e também sobre o lugar onde ela nasceu, não foi isso? Ela não contou onde ela nasceu, o dia que ela nasceu, como que estava o tempo no dia que ela nasceu, como que se chamava a cidade, como que era a cidade. Então, ela contou tudo sobre isso, do dia que ela nasceu e como era o lugar que ela nasceu. Na número 6, fala assim, converse com o professor e os colegas a respeito das questões a seguir. Letra A. Como era Saracena na época da infância da autora? Como não tinha espaço para responder aqui, eu pedi que vocês fossem no livro e grifasse, colorisse, grifasse, circulasse. Então, vamos lá, vou mostrar onde que vocês vão circular. Então, começa aqui, ó, perguntando como era Saracena. A Saracena de 1890 era aquela sem a comunicação do telefone, os sons do rádio, as imagens de televisão nas casas, sem o eco dos carros e das motocicletas nas estradas ou o ronco dos aviões sobre os telhados. A música que andava no ar nos tempos da minha infância vinha do canto dos pássaros, do chiar das rodas das carroças, das batidas dos cascos dos cavalos, do burburinho do riso das crianças e do lamento do sino das igrejas. Então, até a igreja vocês vão circular. Aí, já na letra B aqui, ó, a autora acha que o lugar onde ela nasceu pode não ser mais o mesmo que conheceu e viveu até os 10 anos de idade. Você também acha isso? Por quê? Se você colocou sim, você tem que responder por que você acha que teve as mudanças. Se você colocou não, você vai colocar o porquê que você acha que não teve as mudanças.
Aí eu já respondi aqui, ó. Eu coloquei que sim, teve mudanças, porque ela nasceu em 1800 e alguma coisa. Ó, a gente olha o ano que a gente tá, né? Tá contando. Você acha que mudou? Sim. Por quê? Porque com o passar dos anos, as coisas mudam. Ela estava contando a história da infância, mas não significava que ela ainda era uma criança, né? Cresceu, tudo mudou. A gente já estudou muito isso na sala. Sobre, por exemplo, Silvânia, como era Silvânia há uns anos atrás e como é hoje. Teve mudança? Sim, com o passar do tempo as coisas mudam. Aí o que que eu quero trazer para vocês aqui? A gente já trabalhou na sala sobre o narrador observador. O que é esse narrador observador? Nos contos populares que vocês já viram, sobre lá Pedro Malas Artes, essas coisas, a história é narrada por alguém. Não é o personagem que está narrando a história. Então, ele é um narrador observador. Está sempre em terceira pessoa. O que é isso? Todos os fatos que eu vejo, sempre vai estar escrito assim, ó. Ele estava sentado debaixo da árvore, ele estava cozinhando, ele saiu correndo. Então, sempre eu vou ver esse pronome. Vocês aprenderam também o pronome. A gente vai fazer revisão depois do que é pronome. Ele é um narrador observador. Alguém observa e conta a história. Já nesse texto de hoje, a gente tem um narrador personagem. O que é esse narrador personagem? É aquela pessoa que conta a sua história. Ela conta a história e participa. A gente não viu lá? Ela fala assim: eu nasci na cidade tal, eu nasci no dia tal, eu me chamo tal, né? Então, ele vai estar sempre em primeira pessoa. A gente sempre vai ver o pronome eu. Então, lembrando, narrador observador é aquela pessoa que não participa da história, ela só observa e conta. O narrador personagem é aquela pessoa que participa da história. Ele está na história e está contando a história que aconteceu com ele. Ele participou. Por exemplo, aqui a gente viu que eu nasci e tal. Aí vamos contar, por exemplo. Hoje eu fui na fazenda do meu avô, eu brinquei no córrego, eu nadei na represa, eu subi na árvore. Eu contei uma história que aconteceu comigo lá na fazenda do meu avô. Então, eu participei, tá? Guardem esse detalhe. Se quiserem até anotar no caderno de português, podem anotar. Narrador observador, terceira pessoa. Narrador personagem, primeira pessoa.